Bem, Epístola de Tiago, capítulo 3. A gente vai estar trabalhando esse texto hoje, onde a gente vai trazer uma reflexão profunda e forte sobre a nossa condição e o verdadeiro problema da humanidade. Tiago, esse que escreve essa epístola, ele não é o apóstolo, aquele que foi designado como um dos 12. Na realidade, esse é o irmão de Jesus, que liderou também a igreja lá no primeiro século, lá na época de Atos, junto com Pedro, junto com Paulo, junto com João. Ele era um dos que respondia e era responsável sobre a igreja. Vocês vão reparar que no início do livro, no início da epístola, ele está designando esse conteúdo para todos aqueles que estão na dispersão. Ou seja, havia uma diáspora, onde muitos estavam fugindo da perseguição romana que estava instaurada contra a igreja. E por que a igreja estava sendo perseguida? Um dos motivos é que a igreja reconhecia apenas Jesus como o Cristo, apenas Jesus como o Senhor. Para o Império Romano e para a cultura romana, isso era uma ofensa muito grande, porque o Senhor, o Deus, a divindade para os romanos, quem era? O imperador. O evangelho ele não se adaptou porque isso ia ofender os romanos. Na verdade, é muito pelo contrário. A igreja precisa manter o seu posicionamento, a sua fé, de forma inabalável. Só que tem uma lição muito importante aí. A gente, como igreja, olha para a perversidade do mundo e cobra que o mundo se comporte como a igreja. Por quê? Porque a Bíblia ela diz X, Y, Z. Só que Tiago ele não escreve o que ele escreve para o mundo, para todas as pessoas da terra. Ele escreve o que ele escreve para a igreja. O que está na Bíblia, irmãos, não é para o mundo, é para a igreja. O que está de regra, de fé e prática nas Escrituras, o que está de mandamento, não é para o mundo viver, é para a igreja. Então não adianta olhar para o mundo e falar, olha, o mundo está errado porque ele não vive isso. Não adianta ser um militante na causa da família porque estão deturpando o conceito da família. Ah, porque eles têm que seguir igual à igreja. Não. Ah, mas eles estão dominando a escola, eles estão dominando a TV, eles estão dominando os seriados, eles vão influenciar os meus filhos. Sabe por quê? Que muitos têm esse problema e esse medo? Vão influenciar os meus filhos. Deve ser porque você coloca os seus filhos para serem educados pela televisão. Você coloca os seus filhos para serem educados pela escola. A escola não é para educar. A escola é para ensinar. Quem educa são os pais. Então, irmãos, não é que a gente tem que engolir o que o mundo está ditando. Muito pelo contrário. Nós, dentro da nossa comunidade, nós, dentro do nosso corpo de Cristo, nós, dentro da nossa igreja, nós, com a nossa vida, nós vamos testemunhar os mandamentos de Jesus Cristo. Agora, isso não quer dizer que a gente precisa exigir que o mundo assim viva. Não. Só vai conseguir viver parte do que a Bíblia diz quem tem o Espírito de Deus. Ora, eu falando de coisas simples, você não entende, Nicodemos? Que dirá se eu falar das celestiais? Que dirá se eu delas falar? O mundo não consegue compreender, porque o mundo não tem, 1 Coríntios 2, o Espírito de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não à toa, na própria carta aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Lá no capítulo 12, ele fala que nós somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Ter a mente de Cristo é estar na igreja, mas isso é para outra mensagem sobre desigrejado. Então, queridos, Tiago, ele escreve isso para a igreja, tudo que ele escreve aqui. Existia uma briga no passado, uma discussão, sobre se Tiago ele deveria ser considerado um livro inspirado ou não. Alguns, inclusive Martinho Lutero, ele considerava a epístola de Tiago como se fosse uma
como se fosse uma colcha de retalhos. São muitos, no entendimento deles, são muitos assuntos soltos. Por quê? Eu considero, particularmente, Tiago como o Provérbios do Novo Testamento. Porque ali você tem muitas recomendações práticas, igual Provérbios no Antigo Testamento. Mas pode parecer que não, irmãos. Tiago, ele trabalha muito um assunto, o assunto da língua, o assunto da fala. Vocês vão reparar que, em alguns momentos, ele usa o termo assim, meus irmãos, ou meus amados irmãos. Por exemplo, Tiago 1,16, ele fala assim, não erreis, meus amados irmãos. Em outros momentos, a gente vai ver ele usando esse termo, é como se ele estivesse ampliando ou introduzindo um novo assunto ao que ele está falando. Só que você vai ver no capítulo 1, Tiago ele fala assim, olha, seja o homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá, porque a ira do homem não cumpre, não manifesta a justiça de Deus, Tiago 1,19. Ali, ele já está começando a trabalhar a questão da língua. Mais à frente, ele vai falar no capítulo 3, no primeiro versículo, olha, não queiram muito de vocês ser mestre, porque sofrerão um duro juízo, sofrerão um castigo ainda mais severo. O que o mestre faz? O mestre, ele ensina, e possivelmente Tiago estava usando um pouco de ironia nesse texto, para justamente estabelecer que nem todos foram chamados para mestre, mas está todo mundo querendo falar, está todo mundo querendo dar opinião baseado em um total de 0 conteúdo bíblico. Tiago, ele vai começar a trabalhar isso. Então você vê que não está desconectado. Não é que em um momento ele fala uma coisa, no outro ele fala outra. Não, ele vai desenvolvendo aquele conteúdo. Ele vai desenvolvendo aquele assunto. No início, olha, seja o homem pronto para ouvir. Seja o homem tardio para falar. Seja o homem tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem uns bodes aí. Só toma cuidado para não entrar. Então, ele vai desenvolvendo esse conteúdo para que a igreja não caísse na cilada da língua. A igreja não caísse no contexto e no perigo que a língua traz. Provérbios, o próprio Tiago vai tratar isso. A língua é um pequeno membro. Ele é muito pequeno, mas ele tem um poder imenso. Uma pequena faísca de fogo pode colocar um incêndio em uma floresta inteira. Isso é o que a língua faz. A língua, ela traz o problema dos mal entendidos. A língua, ela traz o problema do disse-me-disse. Só na língua a gente tem um monte de pecado. Só com a língua você tem a murmuração. O que é a murmuração? A murmuração é reclamar. A murmuração é nunca estar satisfeito. A murmuração é sempre estar infeliz. Você já conviveu ou convive com uma pessoa que só reclama? Você já reparou como é ruim? Você chega feliz. Se é que você não é a pessoa que reclama, né? Que às vezes a gente fica assim, você já conviveu com alguém que reclama muito? Ah, já. Calma aí. Olha para você, de repente, é você que reclama demais. Mas você chega todo feliz ali no ambiente, alegre, para cima, está ali regozijando. Olha, hoje o dia amanheceu um pouco mais frio, hoje está um pouquinho mais quente, hoje está assim, assim, assado, e vamos vender se você trabalha na área de venda, e vamos fazer cabelo, e vamos fazer arte, e vamos rodar no carro, e vamos ali para o quartel, e vamos ali, pessoal que vai ali para o canto, mas tudo bem, e vamos fazer isso, faz aquilo, aquilo outro, beleza. Você chega feliz, aí vem aquele outro, nossa, esse emprego não me valoriza, isso, aquilo outro, mas chega atrasado. Mas estoura o tempo do almoço, mas não produz nada para merecer um pingo de reconhecimento. E ainda, irmãos, que chegue antes do horário, saia depois do horário, mas nunca levantou a mão para o céu para agradecer. Hoje mesmo estava vendo um conteúdo que um pastor estava ministrando, ele falou assim, eu sentei para almoçar com a minha mulher, num shopping caro aqui da região, porque a gente era o lugar mais próximo para a gente, onde a gente estava resolvendo coisas da igreja. Sentei para almoçar com ela, comida ruim,
sem tempero. Ele explicou lá, eu não entendo esses negócios. Para mim, se tem um pozinho do miojo, já tá bom já. Ele começou a explicar, estava ruim por causa disso, daquilo, outro. Na hora que eu fui reclamar, eu falei, né, amor? Tem muita gente que não tem um prato de comida, mas Deus tem provido para a gente. É aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio, mas não. Se tornou cultural, presta bem atenção, cultural reclamar. Os meus direitos. E quer reclamar por isso, quer reclamar por aquilo. Tem gente que é campeão de botar na justiça, por quê? Fica encostado ali. Não faz nada, só murmura e só reclama. Você sabe o que é murmurar? Deus é soberano, amém? A gente cantou isso. Nosso Deus é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Quando eu e você murmuramos, nós estamos falando assim, Senhor, o Senhor não está fazendo o seu trabalho direito. Porque o Senhor está governando, mas isso aqui não está me agradando. Então, trate de melhorar. A murmuração é isso. É por isso que a Bíblia, ela vai abominar a murmuração. Então, tira do teu meio, tira da tua língua a murmuração. Você tem a contenda e a fofoca. O famoso, o velho e bom telefone sem fio. Que você vai levando uma informação, outra informação, aí volta a informação no destinatário ou no remetente, na pessoa que faz parte ali daquele conteúdo. Chega completamente distorcido, completamente mudado. Você difamou a vida dela. Você desonrou a vida dela. Às vezes ela até cometeu um erro, mas você aumentou aquilo. Por quê? A tua mente está preocupada em se ocupar de um conteúdo alheio do que em cuidar da sua própria vida, do que cuidar da sua própria espiritualidade. A língua tem esse e diversos outros problemas. Tiago, no capítulo 3, ele vai tratar justamente sobre isso, sendo um membro tão pequenininho, sendo um membro tão pequeno, mas ele revela grandes coisas. E o que a língua vai revelar? Jesus ele fala em Mateus 12, no 34, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, disso fala a sua boca. Então o problema não é a língua. O problema não é o que você fala. Porque você pode estar ouvindo o que eu acabei de falar assim, então eu vou parar de murmurar. Então eu vou parar de reclamar. Então eu vou parar de cuidar da vida alheia. Então eu vou parar de fazer discórdia. Então eu vou parar de denegrir. Denegrir pode? Não pode, né? Acho que não é politicamente correto, né? Denegrir. Vamos lá. Vou parar de falar mal da vida alheia. Falar mal pode, né? Vou parar de falar mal da vida alheia. E vai por aí. Aí você está contendo a parte exterior. Irmão, eu posso vir aqui com roupa de crente, sapato de crente. A camisa hoje, ela é de crente. Eu posso vir aqui o que for. Eu posso ter um estereótipo maravilhoso, que tu vai olhar e falar crente. O que vai definir se eu, Vitor, sou crente ou não é minha vida com Deus. O que vai definir é se eu fui justificado pela fé, se eu nasci de novo, se eu ando em santidade, se eu leio a minha Bíblia, se eu oro, se eu jejuo. O que vai definir não é lá fora, mas é na intimidade do meu quarto. É na hora que eu tenho uma oportunidade de ganhar um pouco a mais, e eu burlo o sistema para ganhar um pouco a mais. É ali aonde o caráter é revelado. É ali que a gente vai ver se a gente é crente ou não é. Se a gente é cristão ou não. É lá. Onde ninguém está vendo, mas o Pai está vendo. Então não adianta tu chegar e falar agora, não vou reclamar mais. Só por parar. Você tem que parar. Eu vou parar de cuidar da vida alheia, só por parar. Ou vou parar de demonstrar que eu estou cuidando.
Porque você pode parar de reclamar lá fora, mas dentro, tu ainda está reclamando. Porque o problema, segundo Jesus, não é você falar. O problema é que a tua fala está revelando uma coisa que está oculta aqui no coração. O problema não é o que tu diz. O problema é o que está armazenado bem aqui. Então o problema, no fim das contas, é o coração. E sabe o que ele é? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Tiago ele vai abordar esse problema justamente no capítulo 3. Vamos ler a partir do 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Olha só, ou um ou outro. A figueira vai produzir o figo. A videira é o azeite, né? A videira vai produzir o azeite. A azeitona não pode segundo o outro, né? Não pode um produzir o outro. Ou você é bom e produz coisas boas, ou você é mau e produz coisas ruins. Você não pode produzir frutos negativos dessa forma. Você pode maquiar, só que no fundo você sabe qual é a realidade. Tiago vai começar a tratar disso. Verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Irmãos, a salvação ela é pela fé. Isso é indiscutível. Se tiver alguma igreja, algum pastor, algum pregador, algum evangelista que ensine uma vírgula diferente disso, ele é herege. A salvação precisa ser pela fé. Porque se a salvação for pelas obras, o que Cristo fez na cruz é completamente inútil. Se for pelas obras, ele não precisaria vir e morrer por nós. Paulo ensina isso em Romanos. Paulo ele vai falar, olha, se a salvação for pelas obras, o que Cristo fez, de nada vale. Por isso, ela tem que ser entendida corretamente. Sabe por quê? Porque senão a gente vai viver a nossa vida querendo barganhar com Deus. Fazendo assim, olha só. Eu hoje vou ler a Bíblia e vou orar. Hoje eu tive uma oportunidade aqui de fazer uma falcatrua, mas não fiz. Hoje eu estou salvo. Amanhã eu não fiz. Aí eu não estou salvo. Aí hoje eu fiz, eu não fiz, ou deixei de fazer. Aí Deus ele vai lá no livro da vida, né? Caraca, que trabalho tá me dando. Vou apagar. Agora ele merece, então vou botar de novo. No mesmo dia, tu deixa de ser salvo e é salvo 1 milhão de vezes. Por quê? A salvação está dependendo de você. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus, ele chega e fala assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Augusto Nicodemos aí tem uma explicação maravilhosa. Esse vinde a mim é como se fosse a placa da igreja, é um convite para todo mundo. Só que quando tu entra na igreja, atrás do púlpito, na parede, está escrito assim, só pode vir a mim aquele que o Pai o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, existe um convite, venha, mas só vem quem o Pai trouxer. Por quê? Porque a salvação não depende de mim. Não foi a gente que escolheu a Ele. Não foi a gente que escolheu a Deus. Como assim não foi? Ele que nos escolheu, está no texto, João 15. Não foi a gente que encontrou Jesus, já viu isso? Ah, eu encontrei Jesus, isso está errado. Quem é que estava perdido, você ou ele? Você. Então foi ele que te encontrou, perdido na lama. Esperei com paciência no Senhor, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou
tirou os meus pés do charco de lodo e firmou sobre uma rocha. Quem faz essa obra é Deus. Não é o homem, não é a mulher, não é o ser humano. A salvação para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso, a salvação é pela fé. Falei certo. A salvação é pela fé e não pelas obras. Contudo, entretanto, todavia, as obras não são excludentes. As obras não estão à parte. Gálatas capítulo 5. Existe o fruto do Espírito: amor, alegria, gozo, paz, longanimidade e por aí vai. Existe um fruto que você, como árvore plantada junto a ribeiros de água, precisa dar. E esse fruto é justamente esse caráter, é observar os mandamentos. Ou seja, a gente não pratica a Bíblia e os mandamentos para ser salvo. Ele nos salvou e depois que fomos salvos, nós praticamos a palavra de Deus em gratidão ao que Ele fez. Porque agora Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o Deus, eu sou o súdito. Ele manda, eu obedeço. Porque Ele está acima de mim. Porque eu passei a entender qual é a minha condição. Por isso, irmãos, como a gente vai saber alguma coisa? Como vamos saber se alguém tem sabedoria, tem mansidão? Vai mostrar pelas suas obras. Uma coisa não exclui a outra. Pela graça sois salvos por meio da fé, Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque fomos criados para as boas obras. Uma doutrina não exclui a outra não exclui uma. Nós fomos criados para realizar boas obras, mas a salvação não é por meio delas. As obras é uma expressão de gratidão que nós temos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração, olha, saiu da língua, coração, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria terrena, por quê? Porque é uma sabedoria limitada, tudo que é terreno é limitado. A sabedoria animal, por quê? Porque ela é instintiva. Já viu a pessoa que age por impulso? A pessoa que não pensa antes de agir, ela em 90% das vezes quebra a cara. Por quê? Porque ela não pensou, ela não raciocinou. É uma sabedoria diabólica, porque é governada pelo diabo. Ou seja, aquele que não tem, ou melhor, que tem no seu coração inveja, que tem no seu coração divisão, facção, que é aquela pessoa problemática, que arruma problema torto à direita. Essa pessoa, a sabedoria dela é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Só que o ponto aqui não é qual a sabedoria que ela tem, é porque ela tem essa sabedoria, porque no coração ela tem amargura, no coração ela tem inveja, no coração ela tem ódio, ela tem um coração completamente podre. Ela tem um coração completamente ruim. Dentro do coração, ela guarda muita amargura, seja uma amargura legítima ou não. Do que fizeram, seja na infância, no que fizeram, seja na adolescência, no que fizeram no trabalho, no relacionamento conjugal, o que for, irmãos. O perdão, ele é uma ordenança. Ele não é negociável.
A gente não negocia, olha, até aqui a gente perdoa, não. Por isso que Jesus fala sobre 70 vezes 7. O perdão é sempre. Só que tem vezes que é muito difícil, eu entendo. A gente não tem que executar nenhum mandamento bíblico, porque a gente vai ser beneficiado. Mas, geralmente, quando o Senhor dá alguma ordem, algum mandamento, alguma direção, a gente também é muito beneficiado. E o perdão, ele traz muitos benefícios. Entre eles, a tua libertação. Quando tu pede perdão, quando você pede perdão, ou quando você libera perdão, você não está libertando a outra pessoa. Você está se libertando. O maior inimigo, o único, fora Deus, fora Jesus e fora o Espírito Santo, que pode parar a tua vida, é você. E isso não é papo de coach. Pode reparar, quando você fica remoendo um ódio contra qualquer pessoa, quando você fica nutrindo raiva, amargura, facção contra qualquer pessoa, você não vive um bom dia. Você não tem uma boa semana, você não tem uma boa vida, porque você virou prisioneiro dela. Você virou prisioneiro do que ela fez contigo. Mas quando tu se liberta disso, é quando você perdoa ou libera o perdão. Por isso, quem tem um coração amargurado, quem tem um coração cheio de ódio, sabe que pessoa é essa? Essa pessoa tem a sabedoria terrena, limitada, animal, instintiva e diabólica. É governada pelo diabo. Mas o verso 17, ele vai falar da sabedoria contrária. E qual é? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aí a gente entra no capítulo 4, aonde Tiago vai falar, vamos ler os 3 primeiros versículos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, ele vai no 13 falando, olha só, tem as pessoas que têm problema. Essas pessoas têm amargura no coração e elas manifestam uma sabedoria animal, terrena e diabólica. Só que a gente recebe uma sabedoria lá do alto. A gente recebe uma sabedoria lá de cima. Essa sabedoria tu não consegue pagar um curso para adquirir. Não, é só na oração, é no quarto, é na renúncia. Aí Deus vai derramar essa sabedoria para você saber como agir, para você saber o que responder, para você saber o que falar. Ele vai começar a tratar isso contigo. Só que existe um grande problema, meu povo, Tiago falando. E esse problema, ele não está numa área financeira, econômica. Ele não está na área da saúde. Ele continua no coração. A língua só está revelando isso. Você lembra que eu te falei? A língua está revelando o coração amargurado, o coração problemático, o coração cheio de ódio. A língua está revelando isso. Mas agora eu vou te falar. Sabe por que disso? Porque a gente está vivendo uma era, uma geração, e isso desde sempre, humanista, uma geração egoísta, e isso vai sendo refletido dentro da igreja. Como isso se reflete na igreja? Está vendo as guerras? Está vendo os problemas que o mundo tem? Está vendo os problemas que o mundo enfrenta? Você sabe qual é a causa? Olha, eu não sei, de repente lá na Rússia e na Ucrânia, é o problema aquele negócio da OTAN, é aquele problema lá de terras e que não sei o quê. O problema, no fundo, é o egoísmo. Porque um não quer que o outro ocupe aquele lugar. Porque o outro não quer que um se meta naquele lugar. Porque o outro não quer que o um faça aliança com determinado povo, com determinado grupo. O problema é o egoísmo. De onde vêm as guerras e pelejas de vocês? Se não vêm dos seus
desejos e dos seus prazeres. Ou seja, um egoísmo. Vocês pedem, nada recebem, porque pedem mal para gastar no deleite de vocês. É o humanismo. A gente vai para a igreja olhando para a gente. A gente vai para a igreja olhando para o nosso umbigo. A gente vai para a igreja querendo a solução para os nossos problemas, para os meus problemas. A gente vai para a igreja correndo atrás dos nossos sonhos e dos nossos planos. A gente vai para a igreja correndo atrás dos nossos objetivos. A igreja não é lugar para isso. A igreja é onde a gente vai para buscar estar no centro da vontade de Deus. A igreja é o lugar que a gente vai para adorar a Deus. A igreja é o lugar que a gente vai para aprender a Bíblia. A igreja não é para a gente viver no nosso humanismo. A igreja não é para a gente viver no nosso egoísmo. A igreja não é para a gente viver o nosso ego, mas é para viver a glória de Deus manifesta aqui na terra. Amém, irmãos? Você entende isso? Você compreende essa realidade? Você compreende essa verdade? Não olhe para si, porque aí é que está o problema. O problema é o teu coração. Sabe o que você tem que fazer, Senhor? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então limpa o meu coração e tira de mim todo o egoísmo. Tira de mim, meu Pai, todo o ego. E coloca ele, um ego dobrado diante de ti, humilhado na tua presença, como o Tiago mesmo fala. Humilhe-se na presença de Deus, porque o soberbo, ele abate, mas aquele que se humilha, ele exalta. Amém, queridos? Viva isso. Vamos ficar de pé, vamos orar.